Igreja Boa Esperança, a paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, estamos aqui, mais um culto, louvando ao Senhor, juntos nós aqui, você na sua casa, que você dispõe o seu coração neste momento e feche os teus olhos, vamos fazer a primeira oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, por estarmos juntos, ó Deus, nós aqui na igreja, o irmão na sua casa, ó Deus, e nós cremos que aonde nós estamos louvando o Senhor, ali o Senhor está, e cremos que a presença do Senhor vai inundar, Pai, os corações, através deste culto, através do louvor, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, para ouvir a Tua voz, nesse dia, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Não importa as circunstâncias, o que importa é que nós somos adoradores do Senhor. Aleluia. Mais perto estarmos do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Perto quero estar. Glória a Deus. Junto aos seus pés, aleluia, pois Senhor. prazer maior não há. Glória a Deus. Que me render e te Senhor. adorar. Aleluia. Tudo que há em mim, Oh Deus, quero te ofertar. aleluia. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Levante suas mãos e declare: te louvarei. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Aleluia. Somente a ti, Jesus, Te louvarei. te louvarei. Aleluia. Aleluia. Não importam as Oh, glória a Deus. Não importa o que estamos passando, nós somos adoradores. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Somente a Não ti, importa o que estamos passando, Jesus. essa pandemia. Não importa em nossa volta, o que nós sabemos que nós somos adoradores do Senhor. Aleluia. E nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar novamente esse cântico. Aleluia. Perto quero estar. Aleluia. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim,
Quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Oh Deus, se comparado ao que ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Levante suas mãos aí onde você está, na sua casa, e declare: aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez declare: te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, Adorarei. adorarei Somente a ti, Jesus. somente a ti, somente a ti, Jesus. Pai, nós te adoramos, ó Deus, pelo que tu és. Somente a Nós te adoramos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Te adoramos, ó Pai, pela tua bondade. Somente a ti, Senhor, porque em meio às lutas, ó Deus, às adversidades, o Senhor nunca nos abandonou. Ó Pai, o Senhor nunca nos deixou, ó Deus. Pai, o Senhor está conosco a todo tempo, nos dando vitória, nos fortalecendo, falando conosco, Senhor. Deus, o Senhor não deixe de falar. O Senhor é um Deus de amor. Pai, nós te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele está o tempo todo falando conosco. E nós temos que estar atento a essa voz do Senhor. Nós temos que estar atento à voz de Deus. E é sobre isso que eu quero falar neste momento. Eu quero falar sobre as vozes que nós temos ouvido, que vozes que nós temos parado para ouvir. E eu quero falar, que a palavra de Deus está lá em Jeremias, capítulo 7, versículo de número 30, capítulo 7 de Jeremias, versículo 23. A palavra de Deus diz assim, 7:23: mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Vou ler novamente. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Glória a Deus, amém. A palavra de Deus aqui nos fala, Jeremias, ele fala, o Senhor diz assim: dai ouvidos à minha voz, para que nós possamos, irmãos, estar andando bem, possamos estar caminhando dentro das bênçãos de Deus, dentro da promessa de Deus. Nós temos que estar atento à voz do Senhor. E nesse tempo de quarentena, um tempo específico, para que possamos, Deus nos proporcionou, para que possamos ter mais tempo na nossa casa, no nosso lar, para buscar e ouvir a voz de Deus. O povo de Israel, quando eles ouviram a voz de Deus, quando eles ouviam a voz do Senhor, eles andavam bem. Mas quando o povo de Israel começava a dar ouvido às outras vozes, a voz dos outros deuses, às outras religiões, eles sempre caíam em problemas, sempre tinham adversidades, sempre tinham lutas. Mas quando eles paravam para ouvir a voz de Deus, a situação mudava. Deus falava com eles e dava um direcionamento, e eles caminhavam bem. E nesse tempo
de quarentena, a pergunta que eu faço é: que vozes nós estamos parando para ouvir? Deus tem me incomodado nesses dias, pois existem muitas vozes. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, o apóstolo Paulo fala assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Paulo, ele alerta ao povo que existem várias vozes, várias línguas, muitas pessoas falando, mas nem todas têm sentido, todas têm um direcionamento, tem algum sentido, mas muitas vezes esse sentido que está levando, essa direção que essa voz que nós às vezes paramos para ouvir, pode nos levar à ruína ou nos levar à vitória. Eu tenho falado esses dias sobre isso, sobre a importância de nós estarmos atentos ao que nós estamos ouvindo e vendo e lendo. E não é diferente, irmãos, porque nesse tempo que paramos para estar em casa, o que nós estamos parando para ouvir? Que vozes nós estamos atentos para ouvir? Irmãos, vou dar algum exemplo de alguns personagens da Bíblia a qual ouviram as vozes e se deram mal. Mas eu quero dizer para vocês que existem vários tipos de vozes, e eu selecionei algumas. A primeira voz que eu quero falar hoje é a voz da razão. Abraão e Sara, Abraão ouviu a voz de Sara porque ela tinha razão. Sara já estava velho, Sara e Abraão já estavam velhos, e ela virou para Abraão: Abraão, olha, Deus tem uma promessa de filho para você, mas nós já estamos velhos. Faz o seguinte, pega a minha serva, tenha um filho com ela. Nós já estamos velhos, Abraão. Sara tinha razão. Então Abraão foi lá, pegou a serva, teve um filho, Ismael. E então, depois, passado 14 anos, Abraão teve outro filho, Isaque, que era o filho da promessa. Então, de Ismael hoje são os árabes, tem o povo muçulmano e também tem o povo de Israel, que vem de Isaque. E a palavra de Deus fala que Abraão sofreu muito por conta disso. Houve dois povos, embora um é o filho da promessa e o outro não, mas Deus abençoou também Ismael. Então Sara tinha razão, estavam velhos, mas muitas das vezes a razão nos leva ao lugar errado, nos leva longe da presença de Deus. Nós não temos que parar para ouvir a voz da razão. Se passaram mais de 4.000 anos e até hoje você vê a briga entre os árabes e o povo de Israel, por conta de posse, por conta de terra, muitos sangue foram derramados, por conta de ouvir a voz da razão. Segunda voz que eu quero falar hoje é a voz do coração. O segundo exemplo a ouvir a voz foi a voz de Josué. Josué, quando um povo vem a ele com uma mentira, buscando fazer aliança com os filhos de Israel, está lá em Josué capítulo 9, versículo 8, a palavra de Deus fala que quando o povo de Israel, eles estavam indo para herdar a terra prometida, eles estavam lutando, Deus falou assim: ó, destrói todos os povos ao redor. Só que, irmãos, houve um povo que foi esperto, usou de estratégia. Eles se vestiram roupas velhas, pegaram pão velhos e foram até Josué dizendo assim: nós viemos de terra longe, nós vimos o que Deus tem feito, faz aliança conosco. Só que eles eram da terra vizinha e Josué não sabia, eles mentiram para Josué. Então Josué, olhando para aquele povo mal vestido, já parecendo vários dias de caminhada, pão velho, eles falaram assim: não, vamos ter dó dele. O coração de Josué se quebrantou e falou: não, vamos fazer aliança com você, não vamos te matar. Só que eles eram um povo que Deus tinha ordenado para destruir, e isso também trouxe consequências sobre Israel. Ouviu o coração. Muitas vezes, irmãos, nós não podemos parar para ouvir o nosso coração. Quando nós, às vezes, muitas pessoas vêm pedir conselho, conversar, nós não podemos olhar pelo nosso coração, nem mesmo pela razão, porque nós precisamos estar centrados naquilo que Deus queira falar. Terceira voz que nós precisamos estar atento é a voz do amigo. Olha que interessante, em 1 Reis capítulo 12, nos fala de dois reis, nos fala de Roboão. Roboão era filho de Salomão, que herdou a tribo de Israel. E o segundo reino, que depois veio se dividir a tribo de Israel, porque Jeroboão era um homem que havia fugido de Salomão. Então, quando Salomão morreu, ele foi até Roboão, seu filho, e pediu para que aliviasse a carga, o jugo que estava sobre eles. Então o filho de Salomão,
Roboão virou para as pessoas experientes, que aconselhava o pai dele, e virou e falou assim: olha, o que eu vou dizer para esses homens que pedem para aliviar o jugo? Então os conselheiros de Salomão falaram assim: olha, vai para eles e alivia o fardo deles, porque eles vão te servir. Só que Roboão, ele não ouviu o conselho dos mais experientes. Roboão, ele ouviu o conselho, ele foi até os amigos dele, aqueles que haviam crescido com eles, aqueles que tinham intimidade, e falou assim: olha, o que eu vou dizer para eles? E os amigos disseram assim: olha, fala com eles, que o dedo mínimo seu é mais grosso que os lombos do seu pai. Se seu pai vos castigou com açoite, você vai castigar com escorpião. Assim Roboão desprezou o conselho dos sábios e ouviu o conselho dos amigos. E aí houve a divisão das tribos de Israel. Roboão então ficou com 2 tribos e Jeroboão ficou com 12 tribos. Houve uma divisão em Israel por conta de ouvir os conselhos do amigo. Que amigos às vezes nós paramos para ouvir os conselhos? Que amigos nós paramos para ouvir os conselhos? Será que realmente são amigos? Será que realmente são pessoas que nós podemos confiar? Então, cuidado com as vozes que nós paramos para ouvir. Amém? Outra voz, a voz da maioria. A voz da maioria. Muitas pessoas vão pela voz da maioria. O que a maioria está dizendo? O que a maioria está falando? Nós não podemos ir pela voz da maioria. Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, estava lá falando: olha, o que eu faço com esse Jesus? A maioria das pessoas estava dizendo assim: crucificam, crucificam. Pilatos estava ouvindo a voz da maioria, o que o povo estava dizendo. Eu acredito que dentre esta maioria, muitas dessas pessoas foram pessoas que receberam milagres de Jesus, pessoas que foram abençoadas com a palavra de Jesus, mas porque ouviu a multidão, porque ouviu o que a maioria estava dizendo, falou: crucificam também. Entrou na onda. Nós não podemos entrar na onda da maioria, nós não podemos ouvir o que a maioria estão dizendo. Nós temos que estar atento à voz do Senhor. Nós temos que estar atento à voz de Deus, não o que a maioria fala, não o que a nossa razão fala, não o que não a voz do coração, não a voz dos amigos, mas a voz de Deus. Amém? E a última voz que eu quero falar aqui é a voz da tentação. Veja bem, a palavra de Deus fala em 2 Samuel capítulo 11, a palavra de Deus conta a história de Davi e Betseba. Davi, era tempo de ir para a guerra, era tempo dos reis saírem para a guerra, e a palavra de Deus fala que Davi, ele falou assim: não, eu vou ficar em casa, eu não vou para a guerra. E aquele momento exato, a palavra de Deus fala que Davi estava andando no terraço e olhou Betseba. Ali ele deu a voz à tentação dele. Sabe, irmãos, que nós aprendemos com isso tudo, que nessa época Davi, era tempo de guerra, e Davi estava tranquilo. Davi não quis saber de guerra, ele quis saber de paz. Irmãos, estamos vivendo um tempo, irmãos, de guerra espiritual. Não é à toa que nós fizemos jejum de 21 dias, hoje termina, glória a Deus pela sua vida que jejuou conosco, mas é tempo de guerra, é tempo, irmãos, de orarmos. Não quer dizer, irmãos, que às vezes você tem que sair da sua casa, não, mas na sua casa tem que ser um quarto de guerra, na sua casa tem que ser um lugar de batalha. De que, irmãos? Para vencer o inimigo no mundo espiritual, é você determinar a salvação no seu lar, determinar a mudança na nossa nação. É tempo de sairmos para a guerra. Não é tempo de ficarmos em paz, ficarmos no Netflix, ficarmos vendo várias outras coisas. Não, é tempo de ouvirmos a voz de Deus, é tempo de estarmos atentos à voz do Senhor. Davi foi tentado por Betseba porque era tempo de guerra e ele estava tranquilo. Nós vemos vários exemplos. Outro exemplo foi até Adão, ele venceu a tentação, ele não resistiu à tentação, ele se entregou à tentação. Naquele momento ele ouviu a voz da tentação. Então, irmãos, eu poderia dizer várias vozes que nós muitas das vezes paramos para ouvir. Eu poderia falar da voz da dúvida, eu poderia falar da voz da ganância, a voz do fofoqueiro, não é? Eu poderia falar da voz do desânimo, a voz do preconceito, a voz do medo. Várias vozes, mas tem uma voz específica que eu tenho ficado incomodado, que é uma voz que eu vou falar aqui agora, que é a voz
mas quero citar aqui, né, a voz dos teólogos da internet. Irmãos, cuidado com o que nós estamos vendo na internet. Existem muitas pessoas se dizendo homens e mulheres de Deus, falando tanta besteira. Tantas vezes nós paramos para ouvir pessoas, irmãos, que vai contra os princípios de Deus para a nossa vida. Cuidado com quem você pare para ouvir na internet. Cuidado com quem você escolhe. Se você tem alguma dúvida, se você está com dúvida alguma relacionada a algum assunto, nos procure. Procure pessoas que realmente vão falar aquilo que é a sua fé, que é aquilo que você crê. Sabe, irmãos, por conta da internet, muitas pessoas, elas acabam procurando estudos que vão levar elas a sair da presença de Deus. Eu conheço pessoas, irmãos, que por conta da internet deixam de ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Eu conheço pessoas que por conta da internet deixam de estar congregando, porque ensinam na internet que não precisam. Eu conheço pessoas, irmãos, que por conta da internet não acreditam no nome de Jesus. Pessoas que vão para uma linha de raciocínio. Cuidado com o que nós estamos ouvindo neste tempo de quarentena. Cuidado com o que você está procurando saber, aprender. Sabe por quê, irmãos? Porque neste tempo, às vezes nós estamos lá ociosos. Eu tenho dúvida sobre um determinado assunto, vou pesquisar. Às vezes você por não saber, às vezes por nós não conhecemos muito as escrituras, não conhecemos sobre um determinado assunto, nós damos ouvidos. E esses ouvidos nos afastam de Deus. Agora eu quero citar uma voz que está lá no Evangelho de João, glória a Deus, capítulo 10, versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu o conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Amém? Então a palavra de Deus fala, irmãos, que Jesus, Ele é o nosso pastor. Veja bem, irmãos, a palavra de Deus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós temos que estar atento à voz do nosso pastor Jesus. Nós temos que estar atento à voz do nosso Senhor. Ele falou: a minha ovelha ouve a minha voz. Em meio a tantas vozes, em meio a tantas palavras, tantas vozes circulando na internet, na televisão, em tantos outros lugares, existe uma voz que ela é poderosa, existe uma voz que nos traz paz. Sabe, quando o pastor chega diante das suas ovelhas no aprisco, elas conhecem a voz do seu pastor, elas conhecem a voz daquele que está comandando, então elas seguem. Porque sabe que é uma voz de paz, porque sabe que é uma voz de amor, porque sabe que é uma paz, uma voz que em meio às lutas, às adversidades, vai trazer um refrigério. Jesus, Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que nos ama e que tem cuidado de nós. E nós temos, irmãos, que procurar estar com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Nesses dias, nessa quarentena, é tempo de pararmos para ouvir a voz do Senhor. Como? Através da Bíblia, através de pessoas que realmente temem a Deus, através de cânticos, quantas lives bonitas, tremendas, sobrenaturais de Deus tem acontecido na internet. Nós temos que estar atento, cuidado com o que nós estamos ouvindo. Nós temos que estar atento à voz de Deus, nós temos que estar atento à voz do nosso pastor, nosso Senhor soberano. Ele sim nos ama, Ele sim tem cuidado de nós. Neste tempo muitas pessoas acabam abandonando a fé por não ouvir a voz do Senhor. É tempo de guerra, é tempo de buscar, é tempo de estarmos voltando o nosso coração para o Senhor. E neste momento eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, em onde você está, e meditasse que voz que nós temos parado para ouvir, se é a voz da razão, se é a voz do coração, se é a voz de diversas vozes, não importa. Agora é hora de deixar de lado essas vozes e falar: eu quero ouvir a voz do Senhor. Põe a mão no seu coração em nome de Jesus. Pai, Deus, é tempo de ouvirmos a Tua voz.
Senhor Deus, é tempo de pararmos, Senhor Deus, e buscarmos a ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, nós temos muitas das vezes parado para ouvir aquilo que não vem do Senhor e acabamos sofrendo as consequências, Senhor. Mas queremos o nosso coração quebrantado diante de Ti. Queremos, Senhor, estar atento à Tua voz nesse dia. O que o Senhor quer falar conosco? Pai, vai de encontro a este irmão, esta irmã que está na sua casa. Oh Pai querido, talvez a voz do medo tenha entrado neste coração. Mas eu te peço, Senhor Deus, invade este coração com a paz. Oh Pai, invade esse coração com amor. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, dê direcionamento ao Teu povo. Oh Pai, que nós venhamos ter discernimento, Senhor Deus, de que voz nós estamos ouvindo, para que possamos rejeitar a voz do inimigo, possamos rejeitar a voz deste mundo, entender que a verdadeira voz, a voz de amor vem de Ti. Eu te peço, Senhor, neste dia, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por cada irmão, Senhor, por cada vida que neste momento está ouvindo esta mensagem, está assistindo. Deus, toque no coração, mude o lar, Pai, transforme o lar. Ah, Deus, que Ele transforme a família. Ó Deus, abre as portas, ó Pai, para esse que está desempregado. Deus, nós estamos hoje completando, ó Deus, mais um período de jejum e oração. Foram 21 dias de jejum, de clamor. Senhor Deus, e nós queremos este dia estar entregando o nosso jejum, está entregando, ó Pai, este período, ó Pai, de consagração, pois sabemos, ó Deus, que a vitória ela vem do Senhor, seja vitória familiar, financeira, sentimental, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te louvamos, ó Pai, estendemos também as nossas mãos para a nossa nação. Pai, declaramos a paz sobre o Brasil. Ó Deus, abate esse espírito de mentira, de confusão, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, esse vírus, essa pandemia, venha cair por terra. Toda previsão catastrófica, todo mal lançado contra a nossa nação vai caindo por terra agora. Declaramos dias de refrigério, dia de paz, dia de amor, em nome de Jesus, dia de prosperidade. Pai, a economia vai crescer. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos o Brasil e declaramos a paz sobre a nossa nação, sobre as nações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esteja atento à voz do Senhor, esteja atento ao direcionamento de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Quero agradecer vocês que têm se dedicado a esses 21 dias de jejum e oração. Creio que dias de vitória virão sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus, amém. Receba a bênção apostólica, que Deus abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural, te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão consoladora do Espírito Santo, seja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.